Então, muito bem-vindos. O Satsang é sempre uma oportunidade da gente lidar com uma situação inusitada, né, como essa. Também. E importante é a gente ir descobrindo essa capacidade, né, de estarmos presentes apesar, né, das interferências externas que inevitavelmente vão estar acontecendo a todos nós o tempo todo, né? Para quem está vivo. Eu não vou nem falar muita coisa, né? Já vou deixar disponível desde já o espaço aberto para vocês colocarem alguma questão, né? Caso tenham preparado alguma coisa para ser abordada aqui, tá bem? Nosso tempo aqui sempre é curto, né? A gente procura começar pontualmente às 22 horas e terminamos pontualmente às 23. Talvez hoje a gente dê uma adiantadinha de alguns minutos a mais, né? Para fazer uma Awareness Meditation que inicia às 23h15, que é parte aqui do encontro, tá bom? A finalidade nossa aqui sempre é abrir um espaço para conversar, para explorar, para comentar, para investigar todas as coisas que nos acontecem uma vez que estamos numa intensa jornada espiritual, né? Eu digo intensa jornada espiritual porque uma vez que você começa a receber a Diksha, em especial, a sua vida vai ser impactada, né? Tanto a sua vida interna como os reflexos, né, que se mostram também na vida externa. Estou separando em dois tipos de vida, né, dois tipos de universo, porque é assim que a gente percebe a realidade. Tem as coisas que a gente olha que aparentemente estão fora e tem as coisas que a gente de vez em quando olha, né, e que se encontram dentro de cada um. Tanto faz para onde a gente olha, se é para dentro, se é para fora. Inevitavelmente o que está sendo visto é uma percepção que merece ser investigada, né? Então, quando a gente começa a receber a Diksha, provavelmente vocês sabem disso, mas eu vou estar mais uma vez apontando para isso, né? Quando a gente começa a receber a Diksha, a nossa maneira de perceber as coisas é fortemente alterada. Então, a forma como a gente vê sempre está, digamos assim, embaçada, né? Ou limitada por condicionamentos que são decorrentes do tipo de formação que tivemos em nossa vida e até mesmo pelo tipo de gestação que a gente teve, pelo tipo de parto que a gente teve, pela infância que tivemos, pelas influências positivas e negativas a que estivemos expostos, né, desde sempre. Então a nossa maneira de ver as coisas, ela não é própria, ela foi formatada, né, pelas circunstâncias, pelas pessoas, professores, pais, irmãos, amigos, muita gente. Quando a nossa consciência recebe o impacto de uma presença, né, o impacto de uma energia superior, que causa em nós uma mudança neurobiológica, tudo aquilo que a gente via de uma certa forma, tudo aquilo que nós percebíamos com uma visão bastante limitada, começa a abrir. E neste abrir-se, a nossa vida é impactada, porque você só age da forma que age, você só faz o que faz, só deixa de fazer as inúmeras coisas que você deixa de fazer, né? Porque você percebe ou deixa de perceber as coisas. Mudança de estado de consciência implica em mudança de percepção e vice-versa, né? Qualquer evento que cause a você uma mudança de percepção, quer seja natural,
quer seja artificial, por meio de de alguma coisa que você tenha uma experiência de mudança de percepção, vão fazer com que você viva de um jeito diferente. Porque antes você não via. Vamos lá. Oi, Joyce. Ok, obrigado. Vamos lá. Namastê, Sento querido, como pedir a Deus que nos liberte da mágoa que descobrimos sentir em relação a Ele, por causa da morte muito dolorosa de alguém que amamos. Joyce, primeira coisa é compreender que morte e vida são fenômenos naturais, né? Inescapáveis para todos nós. Ninguém vai escapar. Né? Ninguém vai escapar. É um processo natural que pode acontecer subitamente, pode acontecer por amadurecimento, né? No tempo. Claro que esperamos ter uma vida com uma duração hoje, né? 70, 80, 90, 100 anos, até mais, né? E sempre que alguém parte, né, daquilo que consideramos antes do tempo, ficamos numa espécie de choque, né? É natural que assim seja, né? A morte de uma criança, a morte de um jovem, uma morte estúpida por acidente, né? Ou por qualquer causa assim, uma doença. Então, quem é responsável, né, pelo nascimento e pela morte não é uma pessoa, né? Então, não é um Deus personificado, né, na forma de alguém que decide magoar você, né, propositalmente, fazendo com que alguém que você ama e com quem você tem uma forte ligação seja retirado de você. Então, o que a gente precisa compreender aí, Joyce? Que a relação com Deus, possivelmente que você tenha, né, é uma projeção, né, sempre da relação que você tem com seu pai. Né? Então, a nossa relação com Deus, seja lá a forma pela qual Deus se manifesta com cada um de nós, deve ser liberada também dessa projeção que fazemos da figura paterna, né? Porque tendemos a criar um Deus à imagem e à semelhança dos nossos pais. Se temos pais carinhosos, amorosos, que nos protegem, que estão junto com a gente, que nos proporcionam ainda, né, tudo o que precisamos, tudo o que queremos, tudo o que desejamos, vamos ter possivelmente uma relação com Deus igual. Se você tem uma relação com os pais, com seu pai em especial, figura masculina, um certo distanciamento, né, alguém que te puniu quando você era criança, alguém que foi injusto com você, provavelmente, né, é essa relação que você vai ter com Deus. Né? Vai ser muito difícil você ter uma relação com Deus e que este Deus com quem você se relaciona seja diferente do seu pai. Provavelmente ele é muito semelhante, se não for igual. Temos que compreender então que a mágoa com Deus não é com a figura, né? É com uma figura imaginária. Né? Deus não é o seu pai. Você que se relaciona com ele da forma como se fosse o pai ou uma outra figura masculina importante com quem você se relacionou ou ainda se relaciona. Né? Que te dá coisas que você deseja, mas não exatamente como você quer, e que te tira, né? Te pune de alguma forma também, tirando de você coisas que você não gostaria que te fossem tiradas, especialmente a relação com uma pessoa que faleceu. Né? Então tem duas coisas que precisam ser separadas. Né? Primeiro é verificar, é examinar, né, esta relação e revê-la, e reformatá-la, reformulá-la. Outra coisa é compreender o que é o processo de viver e morrer.
né? Porque ele também é ilusório, né? Na verdade, nada morre, nenhum de nós morre, nenhum de nós vai embora. Nós estamos e sempre estivemos todos aqui. A gente só vai trocando de corpo, né? Só vai chegando, indo, passando por experiências, às vezes tirando bom proveito delas, às vezes nem tanto, né? Lembrando que a vida é uma dádiva, né, da natureza, para que a gente cresça como ser humano, para que a gente se desenvolva, para que a gente evolua, para que a gente se reencontre, para a gente, né, finalmente tenha a possibilidade de ter um estado de fusão, né, com a divindade. Estou falando muito rápido, eu sei, né? Mas a vida vai ser desenhada de acordo com a jornada pessoal, muito individual mesmo, né, de cada um de nós. Alguns vão embora antes, né, porque já passaram por tudo que tinham que passar e vão ter que passar por outras coisas daqui para frente, né? Vão ter que ou voltar aqui ou seguir para outros lugares, né, seguir adiante na sua caminhada existencial, que é infinita, né? Agora, Deus não está te punindo, Joyce, né, por ter tirado, entre aspas, né, alguém do seu convívio, né, porque aí tem o seu apego, né, tem a sua dificuldade em compreender o que seja a vida e a morte, como se a morte fosse, né, algo negativo, né, e não é. A morte só é um espaço, né, em que você, como forma, vive num outro estado, né? E até que você volte novamente. Isso já aconteceu centenas de vezes, né? Ou mais. Então, compreender o que é a vida e a morte, né? Estudar o que seja isso, porque eu não vou aqui, nesse momento, falar mais sobre isso, porque eu não tenho como, né? Mas é importante você abrir, né, a consciência para compreender de uma forma mais aberta, né? Sugiro a você alguns livros do Osho, tem mais de um, que tratam nesse assunto, né? Um deles chama-se A Arte de Morrer, mas tem outros, né? E onde você vai ter a possibilidade de ter né, um entendimento inicial e depois uma compreensão mais adiante, mais aprofundada e mais ampla do que é para cada um de nós estar vivo até o momento em que a gente segue, né? Deixa esse corpo, né, e retorna eventualmente novamente mais adiante. Outra coisa é a relação ou as relações que temos de apego com as coisas que a gente recebe, que a gente quer manter, né, e que em um certo momento se vão, né? Pode ser um bicho de estimação, né? Quem é que já não teve, né, um cachorro, um gato, né, que de repente, né, morreu, né, e causou dor, né, porque estava sempre ali, de repente não está mais. As pessoas, né, que envelhecem naturalmente e um belo dia, né, cumprem aí a sua jornada de vida e se vão, e outros que vão rapidinho, né, dão uma passada por aqui e vão embora, né, trazem um monte de coisa para um monte de gente, né, e seguem adiante. E a terceira coisa né, é a relação com Deus, né, porque esse Deus que tira e dá, talvez não seja um Deus real, né, é um Deus imaginário. E essa relação com Deus precisa ser também aprendida, né, aprofundada, reconhecida, para que você volte a ter essa interação com Deus, com o divino, de uma forma próxima, né? Não com um Deus que é punidor, né? Que tira de você as coisas que você mais ama e você então desenvolve uma mágoa, né? Afinal de contas, você não esperava que ele fizesse isso com você, é quase um sentimento de traição, né? Isso precisa ser revisto, que Deus é esse, né? Eu acho que esse Deus talvez de fato nem mesmo exista, não nessa forma, né? Nós tendemos a tornar o Deus um ser humano, que dá e tira, né? Que concede, que pune, né?
A relação com Deus punidor ela é muito forte, né? Ela está muito presente no inconsciente coletivo, né? Porque é assim que a ideia, é uma ideia, um conceito, né, de Deus é passado para as crianças, né? E essa relação com este Deus punitivo, bravo, né, que te põe, né, que te pune pelas coisas que você faz, te pune pelas coisas que você pensa, te pune pelas coisas que você sente, te pune de inúmeras formas, é uma relação criada, né, pela igreja, não é uma relação real. E essa relação real ela precisa ser descoberta. É a única forma de você se liberar da mágoa. Né? Tá bom, Joyce? Eu não sei se eu fui claro, né? Porque eu falei um pouquinho rápido, eu sei. Espero ter te ajudado. Tá? Oi, Estela. Namastê, Setu. Como lidar com vícios dentro da família? Desde criança lido com o alcoolismo do meu pai. As idas e vindas traz um sofrimento muito grande para toda a família, inclusive depressão. Ô, Estela, é difícil mesmo, né? Bem difícil. Eu não tenho uma experiência própria, né, igual essa sua, mas conheço muita gente que passa, né, por situações semelhantes. Porque uma pessoa que está em desequilíbrio, né, com ela mesma, pelo vício ou por qualquer outro tipo de dificuldade consigo mesma, né, afeta todos. Né. Eu não tenho assim uma resposta tipo o que fazer, né? Infelizmente, gostaria, né? Gostaria, né? Além obviamente né, das sugestões que você deve ter ouvido de todos os tipos, né? Então, a questão, a abordagem que a gente coloca aqui, Estela, é sempre no sentido de você ser o agente transformador, né? Porque a forma como uma pessoa se encontra, né, com uma dependência química, né, com uma dependência emocional, faz com que a gente também entre em contato com coisas nossas que não são fáceis, né? Então, ultimamente a gente tem apontado para uma solução que é quase que semelhante para todos, desculpa, ela é quase que aplicável em muitas situações, né? Tudo parte sempre de você, Estela. Se você estiver bem, né, forte, se você estiver segura, né, do amor que você tem por si mesma, né, se você estiver confiante das coisas que você escolhe fazer, né, os caminhos pelos quais você decide seguir, né, se o seu amor por si mesma e por todas as coisas que te cercam é incondicional, né, não depende de nada, nem de ninguém, nem do dia, nem do clima, nem do dinheiro, nem da saúde, né? Se você tem um amor incondicional sendo expresso, a pessoa que está ao seu lado, passando por uma dificuldade com ela mesma, vai ser impactada por você, né? A gente sempre lembra isso. A gente está chamando isso aqui de beautiful state, né? De belo estado. Quando você está no belo estado, quando você trabalha no sentido de reconhecer o que impede a você, Estela, viver num bom estado, e você, ao trabalhar nisso, né, conseguir uma liberação, uma mudança do estado de sofrimento para o belo estado, esse estado no qual você viver, né, vai afetar a toda a sua família, não só aquele que está passando por um momento ou por um bom tempo já, né, com o sofrimento instalado nele. Uma pessoa que está viciada em álcool, ela
ela também está lidando do jeito dela com o mal-estar que ela está sentindo dentro dela. Claro que está, né? Tudo bem, eu conheço um monte de gente que está alcoolizada e está dizendo que está numa ótima, né? Mas não está. A gente sabe que não está, mas a pessoa faz muita propaganda do bom estado que ela se encontra, né? Da alegria que ela sente, do relaxamento, né? A gente olha, a gente vê que a pessoa não está tão alegre assim, não está tão feliz assim, não está tão bem resolvida assim, né? E possivelmente está se sentindo muito mal. Além de ser dependente de uma substância no qual ela não consegue dizer não, né? Os programas tipo Alcoólico Anônimos, né? ou outros semelhantes, a pessoa vai conquistando uma semana que ela fica sem beber, né? 10 dias, um mês, 3 meses, 6 meses, um ano, né? São etapas de conquista, porque ela tem que reconquistar a autoconfiança nela mesma, na capacidade dela de superar algo que é muito atraente, né? No caso do álcool, né? Muito atraente, né? A pessoa só pensa nisso, só quer aquilo, não fica bem se não beber. Então, quando você está serena, quando você não julga e não condena uma pessoa que está né, em conflito com essa condição, já ajuda muito, né? A pior coisa é todo mundo cair em cima, né? Com julgamentos, com crítica, com desprezo, né? Enfim, eu não sei mais detalhes da sua relação com esse membro da sua família, né? Mas às vezes dá, né? Para a gente ir abordando a dificuldade do outro sem a gente se misturar, né? No sentido de sem a gente entrar também num papel, né? De desprezo, de rejeição, né? De superioridade, alguém que está, né? Que é mais forte, que não cai, né? Que consegue lidar com suas dificuldades sem precisar recorrer ao uso de uma substância, né? Isso já tem uma certa arrogância nisso, que é comum, né? Afinal de contas, a pessoa não consegue, você consegue, logo você é mais forte que ela. Daí você deixa isso claro, né? Ele é um fraco, né? E né, não é uma pessoa bem sucedida no que está fazendo, porque não tem força, né, para superar dificuldades. Então a gente tem que olhar muito o nosso papel nesse jogo, né? Porque é um jogo, porque a pessoa não está isolada, né? Ela está dentro da família e está chamando atenção, né? Fazendo coisas, né? Destruindo a si mesma, destruindo coisas, destruindo, né? Então, eu sei que não é simples, né? Com certeza que não é simples. Mas o que você pode fazer é olhar, né? Rever os comportamentos de todos, né? Propor uma nova abordagem, um novo jeito de lidar com a pessoa, se possível, né? Às vezes a pessoa fica muito violenta, a pessoa fica muito destrutiva, muito agressiva, aí, né, aí também é uma condição que possivelmente vai além da sua capacidade de lidar, né? Mas como você me perguntou assim, como lidar? Você vai lidar, a princípio, dentro dos seus limites, né? Com aquilo que está dentro da sua possibilidade, que é cuidar de si mesmo, né? Rever o que você acha disso tudo, e como você reage a isso tudo, para que a pessoa não se sinta tão mal, né? Possivelmente ela se sente mal, né? Lembrando que muitas vezes a pessoa não quer ser ajudada, a gente quer ajudar a pessoa, mas ela não quer ser ajudada, ela acha, né, ela se sente mal de olhar em volta e ver um monte de gente querendo ajudar ela, e ela não está pedindo para ser ajudada, né? Ela quer viver de acordo com as escolhas que ela está fazendo, que tanto nos incomodam, né? E aí a gente começa uma espécie de guerra interna, né? Porque a gente vê que a pessoa precisa de ajuda, a gente quer ajudar, mas ela não quer ser ajudada, né? Então são coisas a serem trabalhadas dentro da família, de preferência com a ajuda de um profissional, né? Não espere ser capaz de fazer tudo, né? Você pode pedir ajuda como você está fazendo, mas é bom buscar mais ajuda também de mais gente, né? Mais especializada nisso. Tá bom, Stan? Oi, Joyce. Sim, sinto estar nessa jornada de descoberta e transformação dessas relações, todas com a morte, a vida e o divino.
Você foi claro, me ajudou muito. Muito obrigado. Que bom, Joyce, que bom. Não é um assunto pequeno, né? É um dos assuntos mais complexos, com certeza. Né? Porque a gente está lidando com o medo básico de todos nós, né? Quais são os seus medos mais fortes, né? Mais importantes? Do que você mais tem medo, né? Do que todos os seres humanos mais têm medo, né? Claro, a gente tem medo de um monte de coisa, né? Mas quase sempre tudo que a gente teme está relacionado com a morte, né? Nós temos muito medo da morte. A gente personifica a morte, né? Aquela figura, né? Com a foice, né, na mão, toda vestida de negro, com a cara de né, um esqueleto, né, só uma caveira. É uma imagem, né? Não é uma imagem agradável. Então a nossa relação com a morte é com uma coisa negativa, né? Nós não entendemos que a morte seja uma outra dimensão da vida, né? Um outro estado de estar vivos, né? Nós entendemos a morte como uma coisa ruim, porque ela né, nos retira dessa existência aqui, né? E nos traz um sentimento de perda. E outra coisa, Joyce, é também trabalhar em cima da relação, né, com a perda, né? Porque quem é você sem a pessoa que você ama, né? Como é que fica a tua vida, né? Né? Quanto você está identificado, né? Com o relacionamento com uma pessoa que não está mais aí, né? E agora, como é que a sua vida vai seguir adiante? Né? Quem é você sem a pessoa, né? Isso também é um assunto forte, né? Também é um assunto grande. Historicamente, né, dependendo da cultura, isso que eu estou comentando aqui é visto de uma forma diferente, né? Claro, tem culturas, né, que uma vez que a mulher enviúva, né, ela nunca mais tira a roupa preta, né, nunca mais tira o lenço preto, né? Aquelas viúvas na Grécia, aquelas viúvas em algumas regiões da Itália, né? Uma vez que a pessoa perde, né, a pessoa amada, né, ela nunca mais vai ser feliz na vida, né? Então, ela era mulher de alguém. E essa pessoa faleceu por N razões, né? Foi para a guerra, não voltou, o que seja, né? Nunca mais ela deixa de ser, né, alguém que está cultuando aquela perda para sempre, né? Você se identifica e passa a viver este personagem do viúvo, da viúva, né? Isso talvez não seja necessário viver assim, né? Então a gente encontra pessoas, a gente passa um tempo com elas, a gente cresce com elas, a gente troca com elas, a gente dá, a gente recebe, a gente aprende, a gente ensina. E chega uma hora que a pessoa segue, né? Por N motivos, né? Até mesmo morrendo, né? E aí, né? A sua vida vai terminar por causa disso, né? Ou você vai, né, agradecer a presença, a existência dessa pessoa na sua vida e seguir adiante com o que você aprendeu, né? E se abrir para um novo relacionamento, para novas experiências, para novas possibilidades, né? Então é uma escolha que você tem que fazer. Deus não tem nada a ver com isso, né? Deus, na verdade, está te dando este corpo, Deus está te dando a capacidade de fazer perguntas e de aprender com as respostas, né? Deus está te trazendo pessoas para te acompanharem por um tempo, umas mais, outras menos na sua vida. É isso que Deus está fazendo, né? Está te dando tudo. Pessoas que vêm e vão, inclusive,
né? E novas pessoas que virão, porque sempre tem mais gente chegando, né? Você está em movimento, você está viva, você está caminhando, né? Então, inevitavelmente, você vai estar interagindo com novas pessoas também, né? Desenvolvendo novas relações de amor, né? Crescendo, né? No seu próprio amor, né? Na sua capacidade de amar e na capacidade de receber amor também de outras fontes diferentes, de mais gente, né? Então não se prenda a uma única relação, né? E lembre-se, Deus está te dando tudo, né? A vinda das pessoas e a ida delas, né? Assim como a sua própria existência. Você só existe porque você foi, de alguma forma, né? Usando a linguagem aí, né? Você foi também criada por Deus, né? Para ter um corpo, para ter um coração que bate, para ter capacidade de se expressar, né? De se mover, de experienciar tantas coisas, de crescer como ser humano. Tudo isso Deus te dá, né? De inúmeras formas. E quando novas coisas precisam ser dadas para você, assim vai ser. Novas experiências, novas oportunidades, novas possibilidades. Não é? Ok, Estela, obrigado. Era lidar de forma espiritual para tentar promover essa transformação mesmo. Sim, tudo que a gente está. Tudo é espiritual, né, Estela? Mesmo que você vá procurar ajuda, né, na psiquiatria, na medicina, numa instituição, o que seja, tudo é espiritual, porque tudo está se passando com a pessoa que está passando pelo alcoolismo e por você que está sendo impactada, né, pelo sofrimento dela, tudo isso é espiritual, né? Então, a forma é a forma mais eficaz, né? As outras formas, né, mais práticas, mais de lidar com uma situação dessas, também envolvem posicionamentos, escolhas, decisões, né, formas de ver. Tudo é espiritual, né? Tudo sempre é espiritual. Né? Tudo que acontece com pessoas, tudo que nos impacta, é espiritual. Da mesma forma que estou falando aqui com a Joyce, né? Qualquer situação, né? Tudo nos impacta, né? Tudo nos proporciona esta possibilidade de sermos transformados por uma situação que a vida nos apresenta, né? E algumas são kármicas, né? Algumas relações com pessoas que a gente perde ou com pessoas que estão passando por dificuldades como essa, né? São também revivências kármicas, né? São situações que se reapresentam em nossas vidas para que ao lidar com elas alguma coisa em nós seja transformada, né? É por isso que eu digo que tudo é espiritual, né? A questão prática também envolve espiritualidade, não tem como, né? Porque você está lidando com emoções, você está lidando com a vida também, com a sua vida, a vida do outro e a vida de mais gente que está sendo impactada, né? Que seja um aprendizado para todos, sempre, né? E com certeza este que está passando pela dificuldade, esse que está, né, passando pelo vício, né, ele também está sendo beneficiado enormemente pelo crescimento de todos aqueles que estão em volta dele, né? Com certeza é um processo de superação e é um processo kármico de todos vocês, né, de toda a família. Então, Joyce, é verdade, e a morte de alguém amado às vezes dá essa sensação de morrer um pedaço meu. De certa forma, isso é verdade, né? Sim, como ficou minha vida sem ela, minha mãe. É muito forte. Sim, presente nessa existência. Muito obrigado por me lembrar disso. A gente tem que lembrar, né, Joyce? Não tem como. Qualquer pessoa, né? Qualquer, né? Tudo que você tem, né? São presentes da vida, né? A gente não percebe assim, a gente não agradece, né? Por ter nascido,
não agradece por ter um corpo saudável, apesar, né, das dificuldades que um tem, outro tem, enfim, todos nós temos em alguma parte do corpo, em algum momento da vida, né, alguma limitação, mas né, o reconhecimento de que você está vivo, né, que você tem um corpo e com ele você tem essa incrível, fantástica possibilidade de ter essas experiências. A gente se esquece de agradecer, né? A gente acha que tudo é de graça, tudo nos foi dado assim, né? Mas não, né? Quanta gente gostaria de ter um corpo e não tem, né? Quanta gente gostaria ainda, né, de estar aqui e tendo a chance, a oportunidade de estar vivenciando certas coisas que você está vivenciando e elas não têm como, não da forma como você está vivendo. Então, caminho sempre pela gratidão, né? Mas uma gratidão que venha do reconhecimento, né? Uma gratidão que venha da constatação. Puxa, né? Quanta coisa incrível está acontecendo na minha vida, mesmo que sejam as dolorosas, né? Por que não? Elas também são incríveis. A gente aprende muito com perdas, né? Muitas vezes, para a gente dar valor a algo, reconhecer o valor que algo tem em nossa vida, só vai acontecer depois que a gente sofrer a perda, né? Daí que você vai sentir, opa, quando estava comigo eu não, né, não sentia tanto, né? Nem me tocava da importância, né? Então a gente fala isso com relação a outras pessoas, mas a gente mesmo, né? De repente você se vê limitado, limitada, né, na vida e aí você vai agradecer o tempo que era diferente, né? Você podia fazer coisas que hoje você não pode mais, né? O processo de envelhecimento também traz esse tipo de percepção, de aprendizagem, né? Então é importante a gente não perder nem um instante a possibilidade de usufruir de todas as bênçãos que a vida nos traz, né? Deus é vida, né? Vida é Deus. Então quando a gente fala vida, é uma outra forma da gente denominar, né, existência, né? Om Satitananda. Eu sou existência, consciência e bem-aventurança. Om Satitananda. Você já deve ter ouvido falar, né? Existência, consciência e bem-aventurança. É isso que você é isso que todos nós somos, né? E o nosso propósito aqui é reconhecer isso, é reencontrar isso, é se tornar isso, né? Caso a gente tenha se perdido disso, dessa percepção, dessa consciência. Então é isso, queridos. A gente teve hoje um encontro mais curto, né? Mas agradecemos aqui também a internet que nos permitiu pelo menos um encontro mais curto, mas que valeu também, né? Eu vou me preparar aqui para o Oneness Meditation e espero que tenham aproveitado aí, né? Mesmo por um período mais curto de tempo, o encontro que foi possível a gente fazer aqui com 40 minutos aproximadamente, né? Recebam a Om, recebam a Dikshas, permitam que essas coisas que foram comentadas aqui sejam, né, parte da sua consciência também, né? Namastê.